Fala Growth Hacker, tudo bem? No último vídeo eu compartilhei contigo um conceito chamado de hipercrescimento. O que é o hipercrescimento? Fazendo um refresh rápido aqui contigo. O hipercrescimento ele acontece em empresas que têm uma taxa de crescimento composto anual maior do que 40% por mais de um ano, ou seja, alguns anos tendo esse crescimento. Também comentei que esse é um cenário bem comum não, mas que acontece com mais frequência, a gente costuma observar mais isso, nas startups, que tem esse ambiente propício, que tem tecnologia, que tem muito a força do growth hacking, beleza? Hoje eu quero te trazer um pouco aqui de como que é essa jornada toda do hipercrescimento. E vou trazer aqui uns conceitos legais aqui para ilustrar essas fases. São 3 fases que eu vou compartilhar contigo do hipercrescimento. Mas antes de eu continuar, já quero te deixar o convite aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, poxa, te inscreve aqui e ativa o sininho. Isso vai garantir que você não vai perder nenhum hack, nenhuma dica e nenhuma tática que eu estou compartilhando contigo aqui diariamente. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. E se você estiver curtindo, deixa aquele like esperto. Beleza? Então bora lá, vamos falar sobre essas etapas aí, essa jornada do hipercrescimento. Para isso, eu vou te convidar aqui para vir para a tela do meu computador. Bora lá? Bom, a jornada do hipercrescimento, ele tem um processo desde, a gente olha aí desde da parte de ideação, da concepção de um novo negócio. Então, como eu falei, isso está muito presente nas startups, a gente observa muito isso. E aí entra muito aquelas questões de investimento, né, de aportes milionários que a gente vê aí justamente para gerar essa alavanca de crescimento e dar escala para os negócios. Então, o que eu vou trazer aqui são 3 etapas que eu vou trazer aqui com uns nomes diferentes, imagino que você nunca tenha visto essas 3 etapas com esses nomes. Mas vamos lá então. A primeira etapa, ou primeiro estágio, é o estágio do Edison, ou do Thomas Edison, beleza? Por que Edison? Por que estágio Edison? Porque essa etapa justamente quando a gente tem uma ideia, a gente está construindo lá o MVP e tudo mais e está testando no mercado. Às vezes a gente até desenvolve um pouco mais ela, joga no mercado e está buscando entender se aquilo de fato sai de uma simples invenção e consegue se enquadrar como uma inovação. Como assim invenção e inovação? Porque assim, a grande diferença é que uma invenção, ela pode ser útil para alguma coisa, mas ela não tem aderência do mercado. Ninguém enxerga valor ou dá o devido valor para aquilo. Então, ela, por mais que ela resolva aparentemente alguma solução, algum problema, ela não é uma inovação. A inovação é quando de fato você constrói algo que transforma a vida das pessoas, que ajuda elas com algum problema, resolve alguma dor, ou ela entrega algo muito melhor do que aquilo que tem no mercado hoje. Normalmente a gente diz aí até 10 vezes melhor, né? Então é uma solução nova sobre algo que já existia e ela entrega 10 vezes melhor. E aí o mercado absorve aquilo, então é uma inovação. Então o estágio Edison é basicamente isso, é essa etapa aí de tentar, a etapa que eu diria aqui que ela é mais trabalhosa, né? Que muitas empresas aí, muitos empreendedores enfiam os pés pelas mãos, porque a jornada de cada negócio, ou como que as coisas vão acontecer, ela é muito particular de cada empreendimento, de cada mercado, de cada nicho, enfim. A outra etapa é o estágio Model T. Por que o Model T, o Model T? Porque aqui é quando já havia sido criada a invenção e aí se conseguiu dar de fato escala. E aí essa invenção que entrou como uma inovação porque o mercado absorveu. Só que aqui nessa época tinha um grande desafio aqui de conseguir dar escala. Tipo, as pessoas queriam, mas como que eu dou escala para a construção do modelo T, né, da Ford? E aqui foi quando de fato eles conseguiram colocar isso
em uma estrutura industrial e conseguiu levar para as massas essa solução, beleza? Então, olhando para um negócio é basicamente isso, eu validei e tal, tudo mais, e agora eu começo a levar ele para as grandes massas, consigo dar escala. A minha concorrência no mercado onde eu estou atuando, ele ainda não é tão grande assim, porque ainda eu estou, digamos, em um país atuando somente. Então o modelo T é basicamente isso, a gente começar a dar escala, a gente viu que deu certo, que tem market fit, né, a nossa solução, e aí a gente começa a dar escala para o negócio. E o estágio P&G da Procter & Gamble é quando de fato você vai para uma fase de globalização da solução. Então aí você antes tinha aí uns 100 competidores, agora você tem mais de 1000. E aí você começa a trabalhar o produto mais forte, enfim, começa a investir forte principalmente em consolidação de marca no mercado. Tá presente com a sua marca, com seus atributos, enfim, e deixar isso muito presente como sendo os diferenciais do seu negócio. E aí é um negócio, né, mega grande, uma proporção global mesmo de business. Então, as fases, de uma forma mais, não digo lúdica, mas um pouco diferente do que a gente está habituado a ver no mercado, eu trouxe essas 3 fases aqui, né, olhando para o hipercrescimento. Claro que a gente sai lá de uma parte de concepção, de ideia, etc. E depois, se ela de fato tem fit, e se daqui um pouco a gente está colocando o pé no oceano azul, ou seja, onde a gente tem quase zero concorrência, nosso produto de fato, uma baita inovação, a gente já começa a ter um crescimento muito grande. E aí a gente tem que entender como que a gente dá essa escala para o negócio. E aí a gente, depois que acha a alavanca de crescimento, qual é o canal de tração ideal que a gente vai conseguir dar escala para essa inovação, essa solução, aí a gente vai crescendo. E depois chega nessa etapa de beleza, a gente dominou o mercado aqui, enfim, agora a gente precisa ir para o resto do mundo. Como que a gente faz isso? E aí continua se ramificando, né, crescendo de uma forma acelerada. Isso a gente vê muito, o mais recente talvez a gente pode colocar aqui como a internacionalização do próprio Nubank, né? Então hoje o Nubank, ele, enfim, é um dos bancos mais bem posicionados, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, como banco digital, né? Então ele é um bom exemplo, né, desse hipercrescimento, um banco que veio aí ao longo dos anos crescendo e agora está numa etapa aí, né? Fez o IPO na Bolsa de Nova York e segue crescendo muito, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado aí, né? Vou trazer um pouco mais aqui de uma forma diferente esse olhar aí para crescimento de negócios e tudo mais. Se você curtiu aí, deixa um comentário, pô, bacana, enfim, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais alguma coisa relacionada, seja Growth Hacking, seja a startup, seja esse mundo de inovação que a gente vive aí, deixa um comentário que eu vou trazer esse assunto com certeza, beleza? Então é isso, nos vemos em um próximo vídeo, até breve!